Pessoal, muito bem-vindos. Agora que a gente já sabe como se dá o funcionamento dos produtos de previdência complementar, que nós já sabemos as principais características desses produtos, os principais tipos VGBL e PGBL e como se dá a questão tributária nas tabelas progressiva e regressiva, chegou a hora de nós vendermos. A gente conhece os produtos para quê? Por que é importante o especialista de investimento entender a fundo o funcionamento dos produtos de previdência complementar? Os tipos, as características. É importante eu entender isso porque eu tenho que ser capaz de explicar para o cliente o funcionamento e as principais características dos planos de previdência. Isso vai acontecer no mundo real e isso vai acontecer na tua prova. Atenção aqui, como eu destaquei no vídeo introdutório deste módulo, as questõezinhas de prova, a maioria delas giram em torno de cases. Como assim cases, Eduardo? A questão vai te dar as características, os objetivos, as necessidades de um determinado cliente. O João da Silva, com 30 e poucos anos, recebe a sua renda via dividendos, faz a declaração simplificada, vai te dar várias informações sobre o João da Silva. E vai perguntar, bom, dado que o João da Silva tem estas características, qual o melhor plano de previdência para ele? VGBL ou PGBL? E qual a tabela mais adequada para as características do nosso cliente? Progressiva ou regressiva? Ou seja, aí a gente tem uma aplicabilidade. A gente tem duas pontas. A primeira ponta é o que a gente viu nos videozinhos anteriores, que é entender como funcionam os produtos de previdência complementar. O que é uma taxa de administração, o que é uma taxa de carregamento, quando se cobra o imposto, como se dá a reversão de renda, entender as características de VGBL e PGBL, como se dá a tabela progressiva, a tabela regressiva. Essa é a primeira ponta, as características técnicas. A segunda ponta é entender as peculiaridades do cliente. Aí, no processo de venda, a gente simplesmente une essas duas pontas. Eu vejo lá os produtos disponíveis, as necessidades do cliente, e dadas as necessidades do cliente, eu vou indicar o produto que mais vai atender às necessidades desse cliente, ou seja, que vai adequar as necessidades aos objetivos do cliente. Certo? Então aqui a gente vai ver o processo de venda e a qualidade da venda. O processo de venda é basicamente indicar o produto mais adequado. Já a qualidade da venda é o refinamento. É todo o trâmite, o rito que eu tenho que cumprir nesse processo de venda. Eu tenho que entender, analisar quais são os objetivos, as necessidades e as restrições do investidor. Mas não só isso. Eu tenho que ser capaz também de explicar para o investidor como vai funcionar este plano de previdência. E eu tenho que ser capaz também de entender como que aquele plano de previdência vai se inserir na carteira de investimento do cliente como um todo. Veja, eu tenho que entender como é a carteira de investimento do cliente como um todo também. Bom, se o cliente só tem renda fixa e eu colocar mais um produtinho lá de renda fixa, o fundo de investimento específico renda fixa, isso daí não vai ter capacidade de injetar diversificação na carteira do cliente. Então, por isso que é preciso eu ter qualidade no processo de venda. Ou seja, eu refinar esse processo. Mas tudo parte, e as questõezinhas de prova vão partir disso daqui. Eu tenho que entender como funciona os produtos de previdência complementar. Eu tenho que entender as principais características desses produtos. Eu tenho que entender o que é uma taxa de carregamento, isso a gente já está careca de saber. Eu tenho que entender que todo plano lá de previdência complementar vai ter um fundo de investimento específico. Eu tenho que entender que aquelas contribuições que o cliente faz, que o investidor faz ao longo do tempo, vão ser aplicados em fundos de investimentos específicos.
que são classificados lá em 4 classes, né? Eles podem ser renda fixa, eles podem ser balanceados, ou seja, tem um mix pré-estabelecido, né? Quanto vai na renda fixa, quanto vai na renda variável. Eu tenho um multimercado, o multimercado pode aplicar também em várias classes de ativos. Mas lembra, qual a diferença do multimercado para o balanceado? O balanceado tem um mix, tem lá os percentuais pré-estabelecidos. O multimercado não. Um multimercado, estratégia livre, por exemplo, ele é mais dinâmico. De acordo lá com as condições macroeconômicas, ele aplica mais em renda variável, menos em renda variável e assim sucessivamente. E eu tenho, por fim, o fundo lá classificado, o fundo de investimento específico classificado como ações. Lembra, esta é a classificação dos fundos de investimentos que a gente chama de fundo de investimentos previdenciários, ou seja, que são constituídos especificamente para receber estas contribuições aqui individuais ou do plano. Bacana? E lembra, este fundo de investimento específico, ele não funciona de maneira gratuita. Claro que vai ter uma taxinha, vai ter a famosa taxinha de administração nesse fundo. Eu tenho que ser capaz de explicar isso para o cliente. E eu tenho que ser capaz de explicar para o cliente também, olha cliente, você pode, lá na fase de recebimento, fazer um resgate total, pagamento único, ou transformar isso em renda. E a gente viu que tem várias rendas, né? Renda por prazo determinado, renda vitalícia com reversão ao cônjuge, renda vitalícia com reversão aos menores, enfim, tem vários tipos de renda que a gente viu num vídeo específico. Tudo isso eu tenho que ser capaz de explicar para o meu cliente no processo de venda. O processo de venda a gente pode conceituar como o processo no qual o profissional tem que avaliar os produtos, o profissional vai avaliar os produtos de previdência, claro, né? Os produtos de previdência que é abreviado disponíveis para o investidor, e selecionar para o investidor e selecionar a alternativa mais adequada. Selecionar a alternativa mais adequada. Esse é um processo de venda, né, pessoal? Olha só, se a gente entender o processo de venda num sentido amplo, o que nós temos? Eu vou numa loja comprar uma camiseta. Tem lá várias camisetas disponíveis. Então, esses seriam os produtos disponíveis. E do outro lado eu tenho um cliente, o cliente lá que tem 1,70 m e poucos, que pesa tanto e que veste tal tamanho e que gosta de cores azuis. Beleza! Então eu tenho os produtos disponíveis, eu, vendedor, eu tenho que ser capaz de entender os produtos que eu tenho lá disponíveis, entender como funcionam esses produtos, no caso da Previdência, entender e saber explicar para o cliente as características desse produto. E claro, tenho que entender quais são as necessidades, os objetivos, as características do cliente para indicar para ele o produto mais adequado. Por isso que é importante eu saber quais são os objetivos, as necessidades, as restrições desse nosso amigo cliente aqui. E lembra, é isso que as questõezinhas vão te propor na hora da prova. Eles vão te dar várias características, várias informações sobre o cliente. Com base nestas características, nessas informações, você vai ter que responder basicamente 2 questões. Dadas as características, dadas as necessidades do cliente, primeira questãozinha que eu tenho que responder. Qual o melhor tipo de plano? Um VGBL ou PGBL? Segunda questãozinha. Bacana. Dado que eu já sei o plano, a segunda questãozinha a responder é qual a tabela? Tabela progressiva ou tabela regressiva? É claro que para isso eu vou ter que saber, por exemplo, para responder a primeira perguntinha, eu tenho que ter
a seguinte informação sobre o cliente. Como que ele faz a declaração do imposto de renda? Ele faz a declaração completa ou simplificada? Bom, se ele faz a simplificada, ele não está interessado em deduções. Então, se ele faz a simplificada, a priori, o mais adequado para ele seria um VGBL. Agora, se ele faz a declaração completa, ele quer deduzir tudo que for possível. Então, para ele, o PGBL é interessante, porque a gente sabe dos videozinhos anteriores que o PGBL permite a dedução das contribuições até o limite, exatamente isso, de 12% da renda bruta. Então, para eu saber qual o produto mais adequado para o cliente, eu tenho que entender quais são os objetivos, restrições, necessidades desse cliente. Segunda pergunta, como é que eu respondo? Bom, Eduardo, como é que eu indico progressiva ou regressiva? Eu tenho que saber aqui, dentre outras coisas, por quanto tempo o nosso amigo vai ficar investido. Ele vai ficar só por 5 anos, ele vai ficar por 2 anos, 4 anos. Além do tempo, eu tenho que saber qual o volume que ele vai resgatar. Ele vai resgatar lá na projeção que a gente faz com base na tábua atuarial, com base numa rentabilidade utilizada como uma rentabilidade para fins de projeção. Qual o volume que ele vai receber? Ele vai receber só R$1.000. Tá, mas ele vai receber só R$1.000. Ele vai ter outras fontes de renda ou não? Não, só R$1.000. Vai ficar por 20 anos. Tá, só R$1.000 por 20 anos, mas daí para ele seria interessante a progressiva, porque R$1.000 ele cai lá mensal, cai na faixa de isenção. Então, por isso que é importante eu saber tempo e eu saber volume. Dadas as projeções que eu posso fazer, qual volume ele vai resgatar, certo? Por isso que é importante eu ter estas informações do cliente novamente para indicar o produto mais adequado, certinho? E claro, esse processo de venda, ele é muito mais refinado do que simplesmente responder aquelas 2 perguntas e saber simplesmente como ele declara e qual vai ser o tempo que ele vai ficar investido naquele plano de previdência complementar. Nós sabemos que os planos de previdência complementar, eles têm várias características. Por exemplo, eles têm taxa de administração diferentes, eles têm taxa de carregamento diferente. Eles têm fundos de investimentos específicos diferentes. Então não é simplesmente eu definir qual tipo e qual tabela. Tem tipo, tem tabela, aqui tem o fundo de investimento específico, que é outra informação importante. Qual a classe? Renda fixa, balanceado, multimercado ou ações? Então, claro, dado que os produtos de previdência complementar, eles são muito mais refinados do que simplesmente tipo e tabela, a gente precisa também ter muita qualidade nesse processo de venda para indicar para o cliente, de fato, o produto mais adequado, o produto mais adequado em toda a sua extensão, em todas as suas características. Por isso que, claro, a gente tem que sempre identificar no processo lá de entrevista, quais são os objetivos, necessidades e restrições e prioridades do nosso investidor. O objetivo é a aposentadoria. Qual a necessidade? Ele precisa ter R$5.000 de renda vindo da Previdência Complementar. Quais são as restrições? As restrições, ele não gosta muito de investir em ações. Ele não é muito tolerante ao risco. Bacana. Mas esta restrição especificamente vinculada ao risco, a gente vê aqui, nesse segundo ponto. Eu tenho que entender e explicar as principais características e risco dos produtos de investimentos. Principais características. O que é uma taxa de carregamento, o que é uma taxa de administração, qual o principal risco que o investidor vai correr quando ele investe naquele produto de previdência específico. Quando ele escolhe um fundo de investimento balanceado, qual o risco que ele vai correr? Quando ele escolhe um fundo de investimento específico, ações, qual o risco que ele vai correr? Certo? E para indicar especificamente esse fundo de investimento específico aqui, é preciso analisar
o portfólio de investimento do cliente como um todo, identificar a tolerância ao risco e fazer recomendações adequadas para o plano de previdência de aposentadoria para o cliente. Olha lá na prova. Quando eu vou indicar o plano de aposentadoria, o produto de previdência complementar, eu tenho que analisar o portfólio desse cliente como um todo, até para fins de diversificação. E claro, eu vou diversificar, eu vou analisar o portfólio como um todo, mas eu tenho que entender qual é a tolerância desse nosso investidor ao risco. Bacana? Eu tenho sempre que saber qual a tolerância do investidor ao risco. Então, nas questõezinhas que nós temos nos simulados, a gente vai bater e vai ver que as questões giram em torno disso efetivamente. De eu entender quais são as informações que a questão está me dando sobre o cliente, eu tenho que ser capaz, lá na prova, de entender quais são as informações que a questão está me dando sobre o cliente. Bom, o cliente tem 35 anos, ele faz a declaração simplificada, e ele pretende ficar no fundo aí por 30 anos. Eu tenho essas características sobre o cliente. E ele tem uma alta tolerância ao risco. Ao risco. Bacana? Ele tem uma alta tolerância ao risco. E o portfólio dele hoje é basicamente de renda fixa. Então, olha só, todas essas informações eu vou colher da questão, da introdução da questão. E certamente a pergunta vai ser, dadas as características, dados os objetivos e restrições e tolerância do investidor ao risco, qual o plano que eu indico, qual a tabela que eu indico e qual o fundo de investimento especificamente constituído que eu indico. Então, dadas essas características, primeiro, a gente indicaria, se ele faz a declaração simplificada, vamos supor que ele recebe só dividendos, enfim, nós indicaríamos um VGBL. Por que um VGBL? O VGBL ele não permite as deduções. Mas lembra que lá na fase de benefício, lá na fase de resgate, o imposto de renda vai ser cobrado somente sobre o rendimento. Bacana. Não permite deduções, mas lá na hora de saída também é só sobre os rendimentos. Então, para ele seria mais adequado um VGBL. O tipo de plano, aqui a gente já matou. Tá, Eduardo, e qual tabela? Bom, se ele não me falar nada em volume, eu vou definir a tabela com base no tempo que esse nosso investidor pretende ficar investido ou investindo no produto de previdência complementar. Aqui, ele quer ficar 30 anos. Bom, se ele vai ficar 30 anos investido, a gente pressupõe que o volume vai ser muito grande. Logo, ele vai se beneficiar pelo tempo que ele vai ficar investido. E a gente sabe, quanto maior o tempo que o sujeito fica investido, ele tende a escolher a tabela regressiva. Lembra? Regressiva lá com base em tempo, né? Mais de 10 anos, o sujeito paga só 10%. Então aqui, tabela, a gente também descobriu que é a regressiva. E por fim, ele tem uma alta tolerância ao risco, ele é bastante tolerante ao risco, entende a volatilidade do mercado, se comporta bem frente à volatilidade, mas ele só tem renda fixa na carteira. A carteira, o patrimônio, o portfólio dele como um todo não está adequado ao seu perfil. Então, dado que ele tem tolerância, olha só, ele tem tolerância para assumir risco. Ele tem um horizonte de investimento bastante longo, 30 anos. Então, para esse cara aqui, faz todo sentido a gente indicar um fundo de investimento específico, que a gente chama lá de fundo de investimento previdenciário, de qual classe? Ações. Então, aqui a gente matou a terceira charada. O processo de venda e a qualidade na venda envolve isso. Envolve eu entender os objetivos, necessidades, restrições do cliente e com base nestas necessidades, objetivos e restrições,
eu indicar o produto mais adequado para aquelas informações, mais adequado para aquele cliente. Claro, para eu ter qualidade nesse processo de venda, eu tenho que ter informações bastante amplas sobre o cliente. Não simplesmente como ele declara e quanto tempo ele vai ficar. Informações amplas do portfólio do cliente, por exemplo, e da tolerância, do perfil de risco desse investidor. Certinho? Aqui a gente viu então o processo de venda e a qualidade da venda. Qualquer dúvida, é só entrar em contato e nas questõezinhas a gente vai ver como isso se aplica de fato.